Vocês que estão aí na live, estão já conectados conosco aqui, né? Desde terça-feira, nós já voltamos para a live. Sabemos que é um tempo que o Senhor tem nos preparado, tem ensinado, tem nos capacitado, e nós estamos aqui para obedecer aquilo que o Senhor tem decretado e colocado sobre as nossas vidas. Eu sei que não tem sido dias fáceis, tem sido dias difíceis, dias trabalhosos, mas eu quero declarar sobre a sua vida que acima de todos os dias difíceis, acima de todos os dias trabalhosos, está o nome do Senhor, está o poder que há no nome do Senhor. Então eu quero que nessa noite, você está nos ouvindo, você que está em casa, você que talvez está em um leito de hospital, você que talvez se encontra enfermo em algum lugar, eu quero que você seja alcançado, seja ministrado pela presença do Senhor nessa noite. Sei que não é fácil para nós também estarmos aqui, quando nós queríamos estar aqui com todos vocês, de pé, com as mãos estendidas, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Como é bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mas temos que ser como os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar, eles eram aqueles que discerniam o tempo, e por discernir o tempo, eles buscavam estratégia de Deus para saber como trabalhar naquele tempo. E nós estamos vivendo exatamente isso, como os filhos de Issacar, pedindo a Deus que nos dê discernimento espiritual para que a gente use todos os meios que o Senhor possa nos promover. Eu sei que talvez tem algumas falhas, né, algumas dificuldades na live, alguns chiados ainda na live, mas nós estamos lutando para fazer tudo com muita perfeição. Nós estamos orando e estamos também trabalhando para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Hoje, essa semana toda, não foi uma semana fácil, né? Onde o nosso coração está muito assim apertado, né? Diante de tantas pessoas aqui da comunidade enferma, as nossas crianças que estão ficando enfermas, mas nós estamos aqui declarando que o sangue de Jesus tem poder e que o Senhor está com as mãos estendidas sobre a vida de todos, não só da comunidade, mas todos. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para te curar, para te libertar e para te transformar. E o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre fé, uma vida de fé. Amados, é muito interessante nós estarmos pregando, ministrando, falando sobre fé, exatamente nesse período que nós estamos vivendo. Nós temos que ter uma vida de fé. Nós temos que ter uma vida onde a gente manifesta a fé daquele a quem nós cremos, né? Ao levantar, nós já temos que manifestar a nossa fé. Ao deitar, nós já temos que manifestar a nossa fé. Então, em todo tempo, nós temos que ter uma vida de fé. Em Hebreus capítulo 11, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu quero ler aqui o versículo 1 e 2, começando a falar sobre fé, sobre ter uma vida de fé. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Todas as vezes que eu leio Hebreus, eu fico muito impactada com Hebreus 11 de uma maneira muito sobrenatural. Porque quando você lê a respeito de fé, que fé é a certeza das coisas que você não vê. É algo que ativa no nosso espírito, algo onde nós saímos de uma natureza e entramos numa natureza espiritual. Porque a fé é trazer à existência aquilo que não existe. A fé é movimentar aquilo que muitas vezes os seus olhos não estão vendo. Mas a fé e o amor pela qual Jesus deu o seu único filho por mim e por você, faz com que você creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, quando nós lemos aqui a natureza da fé, quando nós lemos aqui em Hebreus 11, onde fala que a fé é sobre isso que eu quero falar. A fé, ela não vai ser, ela não está na esperança, ela não está no passado. A fé é algo para hoje. A fé é algo para agora. A fé é algo para o tempo que nós estamos vivendo. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas ela não é algo do passado. Ela não é algo que ainda vai acontecer. Ao contrário, a fé, ela é. Então ela é para hoje. Ela é para agora. Ela é para este tempo que nós estamos vivendo. E o que eu quero te falar aqui nessa noite, que para que você tenha uma vida de fé, você precisa entender que a fé é algo essencial. Eu creio que durante esses dias você tem ouvido nos decretos aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, né? Aquilo que é essencial permanece aberto. Aquilo que não é essencial tem que fechar, né? E durante todo esse tempo, inclusive até a igreja, ela ainda está dentro desse decreto como algo essencial. Então a fé, ela é essencial para a minha vida e para a sua vida, né? É algo que você precisa exercitar. A fé é algo essencial. Fala aí no seu coração. A fé é essencial. Ela é necessária. Ela é algo que vai estruturar a sua vida de fé. Porque ela passa a ser algo essencial. Ela passa a ser algo que você necessita. Ela passa a ser algo que você precisa. Ela passa a ser algo necessário para todos os dias. Não é só para você conquistar coisas. Não é só para você, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Não, a fé é essencial para você continuar caminhando, crendo que mesmo em meio à pandemia, enfermidade, dificuldades financeiras, a fé ela continua sendo algo que te fortalece todos os dias. E que leva você a crer nesse poder sobrenatural de Deus. Uma vida de fé. Você entende que você não é qualquer um. Quem anda na fé sabe em que está estruturado, em que você está baseado. Você não está baseado em qualquer coisa. Você está fundamentado, firmado na palavra de Deus. Por isso que você tem fé. Porque você crê na palavra. Você confia na palavra. Você crê e movimenta essa fé através do poder de Deus. Então a fé, ela precisa ser algo essencial na minha vida e na sua vida. A fé não pode ser algo que você só se movimenta nos dias difíceis.
A fé não pode ser algo onde você se movimenta apenas na dificuldade. A fé tem que ser tão essencial na sua vida quanto tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você veste e tudo que você faz. E nesse tempo, mais ainda, é necessário que você ande em fé e tenha uma vida em fé. E para isso, nós temos que praticar e aplicar a fé em nossa vida, para que nós possamos trazer à existência aquilo que não existe. Então não adianta apenas eu entender o que é fé. Não adianta eu apenas compreender que a fé é essencial. Eu preciso praticar e eu preciso aplicar a minha fé. E praticar a minha fé é verdadeiramente acreditar que Deus vai te tirar dessa situação, que Deus vai te tirar desse caos, que Deus vai te tirar dessa luta, dessa dificuldade, dessa tribulação que nós estamos passando, né? Porque nós sabemos, amados, que tudo isso está escrito. Nós sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra. E quando nós cremos no cumprimento da palavra, nós estamos declarando que nós temos fé. Nós declaramos que nós temos fé e cremos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. Por isso nós temos que praticar e aplicar essa fé. Sair dessa incredulidade, sair desse medo que está tentando nos assolar, quando nós entramos dentro de uma unidade de saúde, quando nós entramos dentro do lugar onde muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão sendo entubadas, muitas pessoas já estão perdendo a sua esperança. Nesses lugares, nós temos que aplicar a fé. Nós temos que praticar a fé, não olhar com a nossa visão terrena, humana, mas olhar com a nossa visão de fé, que Deus é poderoso para curar aquelas pessoas, que Deus é poderoso para soprar o fôlego de vida nos pulmões daquelas pessoas. Sabe, amados, e a fé, ela nos faz olhar para a circunstância de uma maneira diferente. E eu confesso para você que não é fácil falar de fé, aplicar a fé e praticar a fé quando nós estamos vivendo em uma dificuldade. Mas é exatamente nesse lugar que Deus, Ele quer ativar em nós a nossa fé. Ele quer que nós façamos dela algo essencial, algo necessário, algo que não vamos nos esmorecer, não vamos desistir, não vamos desanimar e não vamos nos calar, porque a fé, ela movimenta o sobrenatural de Deus. A fé movimenta e traz vida onde não há. A fé traz cura onde há enfermidade. A fé traz prosperidade aonde há dificuldade. A fé, ela traz liberdade aonde há aprisionamentos, mas através da fé o Senhor ter fé, mesmo em tempos. Outro que está lá em Filipenses, capítulo 20. Assim, por modo do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça,
no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que coisa tremenda que o Senhor fala aqui em Filipenses 1:27. Marca aí na sua Bíblia, coloca aí na sua Bíblia Filipenses 1:27, onde ele está dizendo assim: vivei acima de tudo. Ele está dizendo que nós temos que viver acima de tudo, por modo digno. O que isso significa? Que a circunstância, a corrupção, a dificuldade, ou seja, o que for que nós estejamos passando, a dignidade está acima de todas as coisas. Nós temos que viver digno. Nós temos que continuar manifestando a fé que nós temos no Pai, a fé que nós temos no Senhor. Nós temos que continuar manifestando essa fé. Ele está dizendo aqui, mesmo estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, estáis firmes. Ele fala de nós estarmos firmes, juntos, lutando em unidade, em um só espírito, em uma só alma. Ele está dizendo aqui, pela fé, nós temos que estar juntos, pela fé, em um só espírito, independente do que nós possamos estar vivendo. A palavra fala: vivei acima de tudo isto. A fé faz com que você possa viver acima de tudo isso. A fé faz com que você possa viver acima das circunstâncias difíceis, acima da pandemia, acima de tudo que está acontecendo e daquilo que ainda está por vir. Mas a fé, que aqui em Filipenses capítulo 1:27, Paulo está dizendo que essa fé está acima de tudo e de um modo digno. Que nós não venhamos nos perder nesse tempo, que nós não venhamos nos perder a dignidade por causa da circunstância, perder a dignidade por causa da dificuldade, mas acima de tudo isso, nos mantemos dignos em uma fé, crendo que Deus é poderoso. Colossenses capítulo 1, versículo 10, outra carta escrita agora para os colossenses. A Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Ele diz aqui, ele escreve aqui para os colossenses, que a fim de viverdes de modo digno. Lembra que nós lemos aqui em Filipenses 1:27, que acima de todas as coisas devemos andar de modo digno, uma fé com dignidade, que não se corrompe, que não se perde, que não vai esmurecer, mas que vai andar acima de todas as coisas. E aqui ele diz em Colossenses, assim, a fim de viverdes de modo digno no Senhor. Sabe, amado, quando nós entendemos que todas as coisas estão baseadas nele, toda a sua fé não está firmada em você, mas está firmada nele. Tudo aquilo que você crê é nele. Tudo aquilo que você busca é nele. Então, quando você fundamenta a sua fé em Cristo, você firma a sua fé em Cristo, você consegue entender o que Paulo estava dizendo para os Filipos. Ele estava dizendo, acima de tudo, ele está dizendo que nada pode abalar a nossa fé, que nós possamos ter uma fé inabalável. Por quê? Porque está acima
de todo problema, está acima de toda dificuldade. Por isso que em Hebreus fala que a fé ela não vai ser, ela é. Amados, isso é muito forte quando você entende isso. A esperança, ela é para o futuro, mas a fé, ela é para agora. Porque a esperança é daquilo que nós esperamos futuramente, mas a fé não. A fé, ela se movimenta agora, a fé se movimenta no hoje, a fé se movimenta nesse momento aí, onde você está, é para agora. Por isso que a palavra que o pastor leu aqui, quando ele falou do centurião, ele falou que basta uma palavra sua, eu serei curado. Porque é a fé agora. É uma palavra de Deus para a sua vida agora. Se você crê, você vai ser curado. É por isso que ele entendeu, olha, basta. Não precisa de muita coisa, basta uma palavra. Isso é fé. É a fé de agora. É a fé que diz que é. Não que vai ser, mas a fé que diz que é. Né? E quando você lê Colossenses, uma carta para os Colossenses, falando, não é porque as coisas estão difíceis, não é porque nós estamos vivendo em um tempo trabalhoso, não é porque você vive de maneira, muitas coisas estão acontecendo, injustiça. Você e eu temos que viver de uma fé digna. Você e eu temos que viver acima de todas essas circunstâncias, de todas essas coisas, porque esse é o nosso papel. Não é se corromper e se moldar a esse mundo. Não é moldar a sua fé a esse mundo. Não é moldar a sua fé pela circunstância. Não é moldar a sua fé pelo tempo que nós estamos vivendo, não. A sua fé é moldada nele. A sua fé é firmada nele. Ele é o firme fundamento da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ele é o firme fundamento. É essa fé que eu estou falando para você aqui nessa noite. É dessa fé que eu quero ativar a sua vida aqui nessa noite. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo praticar. A fé vem pelo aquilo que você crê, aquilo que você ativa, aquilo que você fala, né? Porque você ouve e fala. E aquilo que você está ouvindo de fé nessa noite é para que você abra a sua boca nesse lugar. Independente de como você está, você abre a sua boca e declara com fé: eu estou curada. O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu creio na cura. Eu profetizo cura. Eu creio na libertação. Eu sou liberto. Eu criei, por isso falei. Falei porque crio. O pastor está me corrigindo aqui. Falei, por isso eu creio. Mas eu tenho que falar naquilo que eu creio. Eu tenho que falar naquilo que eu creio. Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. E por isso que eu queria falar dessa palavra aqui nessa noite. Por isso que eu queria ler Hebreus 11. Vamos voltar lá para Hebreus novamente. Quero voltar aqui em Hebreus 11, onde ele fala aqui de homens que no versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oh, meu Deus! Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha que coisa, meu amado, o que o Senhor está dizendo aqui.
que esses homens, essas mulheres de Deus, eles viveram pela fé. Pela fé, eles viveram prodígios, sinais e maravilhas. Isso significa que eles passaram por luta, eles passaram por aflição, eles passaram por perseguição, eles passaram por decretos onde muitos não acreditavam, eles nem alcançaram a promessa, mas pela fé foram homens e mulheres heróis, escrito aqui na palavra do Senhor. A palavra fala dos heróis da fé, porque eles tiveram fé acima daquilo que eles estavam vivendo. Deus é muito poderoso, e quando eu leio eu falo: Deus, que coisa linda. Enoque sendo transladado para não ver a morte. Que coisa linda, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. De fato, aqui no versículo 6, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aqui nós vemos aqui de uma maneira linda muitas coisas que aconteceu na vida desses homens, que aconteceu na vida dessas mulheres aqui, que eu não tenho tempo de ler aqui todas as palavras, todos os versículos, onde fala também que pela fé Abraão foi colocado à prova. Amados, como é tremendo isso. Nós entendemos que independente do que nós vivemos, independente da circunstância que nós estamos, independente se estamos sendo provados, mas pela fé, Abraão entregou o seu filho, ele ofereceu o seu filho e Deus devolveu para ele, porque Deus apenas queria saber onde estava o coração de Abraão. Mas Abraão teve fé em todo momento, quando ele subiu naquele monte, um coração apertado, sabendo que o seu filho era o cordeiro, o seu filho era o sacrifício, mas ele subiu naquele lugar, pela fé naquele que ele cria, na fé naquele que ele acreditava que havia criado todas as coisas, que havia dado a ele. Foi o próprio Deus que deu para ele Isaac, o próprio Deus que realizou um desejo do coração de Abraão, um desejo do coração de Sara. Sara estéril, não podia ter filho, e pela fé Deus ali deu aquela criança, deu aquele menino para Abraão, e agora Deus vai lá e pede esse menino como sacrifício. Meu Deus, sabe, amado, eu quero te levar nessa noite a entender que independente daquilo que você está vivendo, pela fé, se você crê, você ainda vai viver o melhor de Deus nesse tempo. Que pela fé, Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Que pela fé, você vai passar por tudo isso, dando glória a Deus e aleluia, e ainda vai ver a grandeza de Deus e a soberania de Deus na sua vida. Assim como esses heróis, assim como os primeiros heróis, a Bíblia fala dos primeiros heróis. Que coisa linda, que coisa linda, Abel oferecer o seu melhor sacrifício. Pela fé ele ofereceu o seu melhor sacrifício, mesmo sendo morto depois, mas pela fé ele oferece o seu melhor sacrifício. Sabe, todos esses homens morreram, como eu já li aqui, sem ter obtido as promessas. No versículo 13 eu quero ler para você. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esses homens entenderam que eles eram estrangeiros, que tudo aquilo que eles estavam passando era terreno, que tudo aquilo que eles estavam passando era por um tempo. Eles entenderam que tinha algo mais.
Eles entenderam isso é maravilhoso, eles entenderam. E olha que coisa linda, eles viram as coisas de longe. Não é hoje como eu e você, que vemos de perto coisas sobrenaturais acontecendo nas nossas vidas, mesmo em meio à crise. Deus tem abençoado pessoas de uma maneira sobrenatural no meio da crise. Deus tem tirado pessoas entubadas de UTI 54 dias e tem trago vida a pessoas sem sequelas, sem nada. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. É crer naquilo que você não vê, mas você crê e acredita. E aqui a palavra fala que eles viram de longe e saudando-as, eles apenas contemplavam de longe. E a palavra fala que eles confessavam, eles falavam: isso vai passar, isso não é para a vida toda, isso vai passar, isso aqui é terreno, isso aqui é momentâneo, isso aqui é só por um tempo. Eles confessavam isso, eles entendiam que havia eternidade, que havia um lugar aonde não haveria mais choro, não haveria mais dor, não haveria mais enfermidade. Por isso eles andavam confessando que eles eram estrangeiros na terra, assim como eu e você. Mas como entender isso? Com uma mente de Cristo. Como entender isso que eles estão falando? Como entender que esses homens morreram sem ver a promessa e ainda ficaram confessando? Porque eles estavam falando de coisas espirituais e não de coisas terrenas. Eles não estavam presos na terra, mas eles estavam ligados e alinhados a um reino celestial. Eles estavam ligados ali naquilo que o Senhor já havia prometido para eles, que não era apenas terreno. Assim como o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não é só enfermidade, não é só luta, não é só batalha, não é só guerra. Não, o Senhor tem preparado para nós um lugar, o Senhor tem preparado para nós muitas coisas maravilhosas. Eu creio que eu ainda vou viver muitas coisas maravilhosas. Eu creio que você ainda vai viver, mesmo sabendo que os tempos vão ser mais difíceis, os tempos vão ser mais trabalhosos. Mas eu creio que nesse período Deus está se revelando para muitos de nós. Deus está falando conosco, Deus está ministrando no nosso coração, Deus está nos revestindo, Deus está nos ensinando a andar em fé, a se movimentar em fé e aplicar a sua fé, a estar sendo movido pela fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, amados, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho seco. Pela fé, o povo de Deus passou, o mar se abriu e eles andaram em terra seca. E quando eles passaram, as águas voltaram e tragaram os egípcios. E é isso que eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Eu quero deixar essa palavra de fé no seu coração. Nesses dias, movimente-se em fé, ore com fé, clame com fé, interceda com fé, jejue com fé, adore com fé, movimente, pratique, confesse a fé naquele a quem você crê. Esteja acima da circunstância, esteja acima dos problemas, esteja acima das dificuldades. Sabe o que isso significa? Fé. Viva de modo digno. Viva de uma maneira digna, porque todo aquele que tem fé vive de um modo digno, porque o nosso Deus é digno. Não entre em más conversações
Não fique postando coisas que você não sabe. Não fique perdendo tempo com a internet. Não fique perdendo tempo com novela, com televisão. Movimente a sua fé. Se levante, clame, adore. Leia a palavra, profetize a palavra. Ore na palavra. Manifesta a sua fé através daquilo que você crê. Através daquilo que você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você crê. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Independente de qual é o seu diagnóstico, independente do que é, qual é o seu decreto, independente do que nós estamos vivendo, independente de todos os decretos que já foram dados para São Paulo, para as cidades, para a nação, eu quero profetizar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o nosso Deus é o Deus dessa nação. O nosso Deus é o Deus do Brasil. O nosso Deus é o Deus que vai remir o Brasil, que vai levar o povo ao arrependimento, que vai quebrantar o coração do sacerdote, que vai limpar e vai purificar os altares aonde estiverem rachados, quebrados. O Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Porque eu creio nesse Deus e eu profetizo no nome desse Deus. Eu profetizo que você vai se levantar. Você vai ser o intercessor da sua casa. Você vai ser intercessor do teu marido. Você vai ser intercessor de uma unidade de saúde. Você vai ser intercessor do seu presidente. Você vai ser intercessor de um governante. Sabe por quê? Não é a fé dele, é a fé que nós temos naquele que nós temos crido através de você, que vai movimentar as coisas. E quando nós começarmos a movimentar essa fé, nós iremos nos juntar, como em Filipenses capítulo 1, 27, juntos em um só espírito, em uma só alma. Juntos, nós iremos proclamar e declarar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Não é a comunidade, não é a Assembleia, não é a Batista, é o nosso Senhor. A nossa bandeira é o Senhor. O nosso Deus é Ele quem é poderoso para mudar. Tudo que está acontecendo, Ele é poderoso para mudar. Ele pode mudar, num piscar, num estralar de dedos, Ele pode mudar todas as coisas. Mas se é necessário que nós venhamos passar por tudo que nós passamos, que nós venhamos ter uma vida de fé, que nós venhamos viver em fé, que nós venhamos a nos movimentar em fé, que a fé mova o sobrenatural de Deus no nosso Brasil, que a fé mova o sobrenatural de Deus no mundo todo, que todos possam se levantar e crer que Deus é poderoso, que nós possamos levantar o nome do Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus. Amém? Eu queria que você aí onde você está, eu queria orar por você, eu queria orar pelo nosso Brasil, eu queria orar pela nossa nação nessa noite, eu queria declarar sobre o nosso Brasil, sobre os nossos governantes, sobre a nossa cidade. Eu quero que você movimente a sua fé aí onde você está. Eu quero que você comece a aplicar essa fé, mas eu estou tão fraquinho, eu estou tão desanimado, não sei nem o tamanho da minha fé. A Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de lugar. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você precisa apenas mover essa fé. Aumente a sua fé. E nesse tempo seja um tempo de aumentarmos a nossa fé. Saia da sua zona de conforto. Eu não estou mandando você sair da sua casa, entrar dentro do hospital. Eu não estou mandando você pôr a mão nas pessoas. Eu estou falando para você movimentar a sua fé naquele que você tem crido, naquele a quem você tem confessado. E você não ore como derrotado, você não ore como pedinte, você ore como alguém que confessa de uma fé, que anda na fé, que se movimenta na fé, que vai acima de tudo através da fé. É dessa forma que nós temos que nos movimentar. E é dessa forma que eu quero orar pela sua vida nessa noite e declarar que você vai sair desse lugar de incredulidade, de medo, de mundo, de circunstância. Não. Entre nesse lugar de fé. Ande na fé. Ande na fé. Movimente, aplique essa fé. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos.
Quero orar pela sua vida, declarando essa fé. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus dessa nação. Tu és o Deus dessa cidade. Tu és o Deus que é todo poderoso acima de tudo, acima de todas as coisas. Tu és o nosso general de guerra. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu declaro a Tua soberania. Eu declaro o Teu governo. Eu declaro a Tua majestade. Eu declaro que Tu é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que não há outro nome além de Ti. Que Teu nome está acima de todo nome. Teu nome está acima de toda pandemia, corrupção, mentiras, enganos. O Teu nome está acima de tudo e todas as coisas. Que Tu és o Deus, Pai, que coloca emboscadas no meio do inimigo para livrar o Teu povo. Tu és o Deus que dá estratégia. Tu és o Deus que dá direcionamento. Tu és o Deus que nos faz discernir os tempos. Tu és o Deus, Pai, que muda todo o protocolo, muda todo o decreto, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor estenda e continue com as Tuas mãos estendidas sobre a nossa nação brasileira, sobre a nossa terra. Derrama, Senhor, derrama a Tua unção de cura, derrama a Tua unção de milagres, Senhor, sobre a cidade de Praia Grande, sobre as unidades de saúde dessa cidade. Derrama sobre o Brasil, Senhor, uma unção de cura. Sara o coração do Brasil, sara o coração das autoridades físicas, sara o coração das autoridades espirituais, sara os sacerdotes, Senhor, sare os sacerdotes, meu Pai. Cura a mente e o coração, Senhor, que nós possamos entender que seremos um só, que nós possamos lutar e guerrear em favor, Senhor, do povo, da nossa nação, da nossa cidade, Pai. Eu declaro cura sobre este lugar. Eu profetizo, Pai, que nós iremos andar acima dos problemas. Nós iremos andar em fé, de fé em fé. Nós iremos andar e viver acima da circunstância, acima dos números de mortos, acima dos decretos. Nós iremos nos movimentar em fé, e a fé vai trazer à existência o que não existe. Aonde não houver algo, através da fé vai trazer a existência. Traga a existência, Senhor, a Tua justiça. Traga a existência, Senhor, o Teu governo único governo seja o Senhor. Pai, Tu reinas, Tu continua reinando, Tu continua governando, e nós cremos, Pai, no Teu poder sobrenatural. Nós cremos e sabemos, Pai, que talvez viveremos com certeza tempos difíceis e trabalhosos, mas nós não cremos no que vemos, nós cremos naquilo que não vemos. Nós cremos em anjos, uma comitiva de anjo ao nosso redor. Há uma comitiva de anjo na nossa casa, há uma comitiva de anjo aonde nós estivermos, anjos com espada desembainhada de fogo, quebrando toda obra maligna, quebrando todo decreto de morte, quebrando, Pai, tudo que tem assolado a nossa terra, Pai. Libera, Senhor, os Teus anjos ministradores a favor do Teu povo, Senhor. Ah, Deus querido, eu creio no poder da Tua palavra, eu creio, Senhor, na manifestação do Teu Espírito. Por isso eu oro crendo, acreditando, Senhor, que Tu és poderoso e continua sendo cada vez mais. Que nós possamos nos humilhar ainda mais, que nós possamos descer ainda mais na casa do oleiro, que nós possamos ainda mais clamar pelo Teu poder, clamar a Ti em todo o tempo, Pai. Possamos ser, Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, sabendo que é o oleiro que molda o barro, e não o barro que molda o oleiro. Sabendo que é o oleiro que dá as ordens, o oleiro que sabe o que é melhor para o barro, o oleiro que cura as indiferenças do barro, o oleiro que cura as rachaduras do barro. Sabendo que Tu és o oleiro, e como um vaso nas Tuas mãos, Pai, sejamos moldados nesse tempo.
E como vaso nas tuas mãos, sejamos transformados para a tua glória. Sejamos ainda mais íntimos, ainda com mais fome, mais sede da tua presença, Senhor. E venhamos ansiar ainda mais e mais pela tua presença, ainda mais e mais pelo teu agir nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, eu coloco, Deus, toda a comunidade nas tuas mãos. Todos que na comunidade estão enfermos, das crianças aos idosos, eu coloco todos em tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor já está tratando, que o Senhor já está derramando bálsamo, o Senhor já está derramando cura, o Senhor já está sarando, tirando a dor do corpo, a dor de cabeça, a falta de ar, a dor do peito, em nome de Jesus, Pai, vai tirando, vai removendo toda enfermidade, vai limpando o sangue, vai passando o teu sangue, limpando de toda enfermidade, toda bactéria, toda contaminação, seja limpa pelo teu sangue, Senhor, que seu poder se apodere da fraqueza de que muitos estão passando nessa hora, mas o Senhor é poderoso, Pai, que o Senhor, Pai, traga noite de sono, que eles possam dormir à noite, que eles possam descansar e confiar, Pai querido, vai de encontro aos que ficaram desempregados, vai de encontro, meu Deus, aqueles que tiveram que fechar o comércio. Espírito Santo, Tu és o provedor, traga a provisão. Ah Deus, Tu continua mandando pão do céu, Tu continua alimentando as nossas mesas, Tu continua trazendo vestimenta, Tu continua crescendo os sapatos, Tu continua sendo o mesmo como foi com aquele povo no deserto, Pai. Continua, Espírito Santo, manifestando o Teu poder, Pai, manifestando a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Tu és o nosso Deus, Pai. Eu contemplo a Tua face, contemplo a Tua grandeza, contemplo o Teu nome neste lugar. Eu Te adoro, eu Te exalto, eu engrandeço o Teu nome. Enche este lugar de adoração, enche esta casa do bom perfume, enche esta casa, Pai, do unguento perfumado. Da mesma forma, Pai, quando o vaso de alabastro foi quebrado na casa de Marta, Maria e Lázaro, e o cheiro inundou todos os cômodos da casa, que o unguento perfumado comece, Pai, a exalar em cada casa, em cada cômodo de cada casa, venha exalar o bom perfume de Cristo. Que o bom perfume de Cristo venha ser exalado na sua vida, que o bom perfume de Cristo seja exalado na sua casa, e nesses dias você sinta o cheiro do bom perfume de Cristo sendo exalado através da sua vida. Quando você entrar em um lugar onde houver um enfermo, o bom perfume de Cristo vai ser exalado, e eles vão sentir esse cheiro, eles vão sentir algo no ambiente, eles vão sentir algo diferente mudando o ambiente, eles vão sentir a paz que excede todo entendimento, eles vão sentir o queimando sobre o corpo, a carne, os ossos, o sangue, através do unguento perfumado, através do bom perfume que você e eu vamos exalar nesse tempo. Vamos exalar nesse tempo esse bom perfume. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você nesses dias. Domingo nós estaremos aqui. Eu creio que domingo vai estar bem melhor essa live. Hoje nós tivemos um dia muito corrido, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, quero chamar o pastor para vir aqui para terminar, encerrar o culto aqui nessa noite. Glória a Deus, que bênção, que palavra, né? Que você deguste dessa palavra, que domingo também tem live, amém? Vai começar às 19 horas, estaremos aqui, pronto para trazer uma palavra para o teu coração, mas que reflita nessa palavra, que você nesses dias leia a palavra, medite na palavra, ore sem cessar,
Dê graça ao Senhor, busque no Senhor pela nação, pela tua vida, pela tua parentela, por todas essas cidades. Não deixe de clamar aquele que pode todas as coisas. Eu creio que a fé, ela tem que ser manifestada, né? Para trazer existência, né? Fé é, né, a convicção. Você tem a convicção nesses dias que nós estamos buscando uma solução que vai vir do céu. Eu tenho certeza que já está pronta, né? O céu já está quase pronto para ser aberto e a janela do céu ser aberta para que tudo isso seja só uma lembrança, né? Isso vai ser uma lembrança para nós lembrarmos desses dias. Nunca nós imaginamos que isso ia estar acontecendo e está acontecendo, mas com a nossa fé nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelos aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão aí na comunidade vendo essa live. Que o Senhor continue, Senhor, guardando com as tuas mãos potentes e poderosas. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Continue, ó Pai, em nome de Jesus, manifestando o teu poder, guardando, Pai, cada um de nós, livrando de todo mal. Pai, vai encontro cada um, ajusta suas armaduras para que possa suportar esses dias maus, Senhor. Pai, que o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcancem, até que o Senhor venha, que assim seja. Amém, igreja. Em nome de Jesus, fica com Deus. Boa noite. Até domingo. Glória a Deus.